Minhas irmãs, meus irmãos, boa noite. Nosso agradecimento, né, à direção da casa por nos convidar para mais esse momento, né? São momentos assim muito importantes para nós. Às vezes a gente passa aqui uma hora e pouca, mergulhando as nossas reflexões nos ensinos dos Espíritos, né? Nos ensinos do Evangelho de Jesus, e a gente às vezes não imagina a importância desses momentos para nós, essa opção de estarmos aqui, né? Por que é que cada um de nós aqui se encontra? Não é isso? Nós já estamos buscando uma compreensão sobre nós mesmos, sobre nossas vidas, quem somos, o que estamos fazendo aqui, né? Nessa terra ainda tão, né? Marcada pelas lágrimas, pelas dores. Qual é a razão de ser de nossas vidas, né? E eu digo sempre que quando nós passamos esses momentos, né, imersos nessas reflexões, não seremos mais, quando sairmos daqui, nós não seremos mais os mesmos que entramos, né? São doses homeopáticas de consciência, de conhecimento, e que realmente nos permitem essa compreensão de quem somos, né? De onde viemos, para onde vamos, qual é o verdadeiro sentido de nossas vidas, né? E aí a gente sempre sai mais, às vezes, meus irmãos, não pela excelência do expositor, né, que é o caso de hoje, né, a gente acrescenta muito pouco, mas às vezes os amigos espirituais da casa, os meus amigos vêm e me dão uma inspiração, né, me melhoram a palavra que é tão ainda pequena. E também nós estamos aqui, quando a gente está nesse momento, fizemos a prece, lemos uma mensagem, nós naturalmente, nós elevamos a nossa sintonia em busca de quê? Na realidade, em busca de Jesus, em busca de Deus. E quando nós fazemos isso, é como se nós abríssemos portas e janelas da nossa alma para realmente que a gente pudesse receber, não é? Jesus afirma em determinado momento, ensinando aos discípulos, que, meus filhos, onde estiver 2 ou mais em meu nome, eu aí estarei. E Jesus não é mentiroso, né? Então, certamente, os amigos espirituais enviados por eles, né? A percepção infinita de Jesus está aqui conosco. E aí, nesse momento em que a gente está buscando essa compreensão, está buscando fazer essas reflexões, nós estamos também captando pensamentos, captando realmente vibrações pelo nosso inconsciente. Não só pelo nosso ouvido, pelo nosso consciente, mas pelo inconsciente. A gente sai mais inspirados, são os nossos amigos. Dificilmente qualquer um de nós que estamos aqui, estamos a sós, não é? Nós estamos aqui, normalmente viemos acompanhados de amigos que querem nos inspirar, que querem nos ajudar, porque eles nos ajudam realmente muito, para que a gente cumpra essa nossa etapa aqui, que é apenas uma pequena etapa, segundo eles informam, né? É um nada, uma experiência de 50, 60, 70 anos, né? Eu vou botar um pouquinho mais, porque eu já fiz 75, né? 75, 80, é um nada em relação à nossa imortalidade, não é? A nossa jornada espiritual. Então, mas cada etapa dessa é muito importante
para nós, não é? Nesse processo, aprende, a razão se ilumina, a razão trabalha os sentimentos, não é? E assim a gente vai se modificando nesse processo em que eu considero uma das maiores revelações que os espíritos superiores nos trazem, né? Quem puder dar uma olhada lá nas questões 114 a 127 do Livro dos Espíritos, né? Uma das maiores revelações para a gente, realmente, que eles nos trazem, é de que nós, né, de que o grande sentido da nossa vida, de que nós estamos aqui para evoluir. Isso já nos... Opa! Eu estou aqui com um objetivo, né? E eles então nos trazem de que nós somos filhos de Deus, de que nós somos espíritos imortais e de que estamos num mergulho nessa experiência reencarnatória para, quando voltar para casa, se não me engano, lá nas questões 84 a 87 do Livro dos Espíritos, acredito que seja, os Espíritos dizem, nos ensinam, de que o mundo verdadeiro é o mundo espiritual, de que nós estamos aqui passando como se fosse num túnel, né? Para voltar daqui a pouco. E o sentido da nossa vida, exatamente, realmente buscarmos, à medida que a gente vai aprendendo, entendendo, compreendendo, não é? Esses ensinamentos que os Espíritos nos trazem, nós então começamos a nos exercitarmos, né? A nos esforçarmos para alcançar o sentido da nossa vida, que é para quando voltar para casa, a gente voltar melhor do que nós chegamos, né? Voltar melhor, porque essa é a única aquisição que a gente vai levar conosco. O resto, nós chegamos aqui, né? Sem nada, chegamos aqui sem roupa, não é isso? E vamos voltar para o outro lado, né? Também sem nada. Tudo que nós realmente estávamos administrando aqui, porque ninguém é dono de nada, isso é uma grande ilusão, é loucura. Então essa compreensão, caramba, eu sou um espírito, estou aqui, vou retornar e a minha grande família se encontra no plano espiritual. Nós vamos voltar para casa daqui a pouco, né? Quem sabe, sábado que vem, por exemplo, quem de nós estará aqui de repente, né? Bonito que vocês cheguem sábado que vem aqui. Calma, gente, não estou rogando praga para ninguém, não. Bonito que vocês cheguem sábado que vem aqui, né? Aí as irmãs, olha, né? Vocês lembram daquele rapazinho? Rapazinho é uma beleza, né? Que estava falando para vocês, morreu. A gente não sabe quando vai voltar, não é? Mas caramba, nós já sabemos que o verdadeiro sentido da nossa vida é a evolução. Cada dia é um desafio para nós, para nos tornarmos melhores, né? E assim, com o conhecimento, a gente vai exatamente percebendo melhor quem nós somos, como estão as nossas condições psicológicas, as nossas condições sentimentais, né? Como nós estamos nos relacionando com aqueles irmãos que Deus colocou em nossa vida para que a gente pudesse exercitar a evolução. Porque a evolução, ela não se faz solitária, ninguém evolui sozinho. Nós só evoluímos do nosso processo de relação com os nossos irmãos de jornada, nossos familiares, né? Nossos amigos, companheiros do trabalho, né? As nossas relações sociais, porque esta é a lei de Deus.
A lei é que a gente conviva com as criaturas para a gente exercitar as nossas condições. Nós somos espíritos, todos temos como destino a perfeição, nessa jornada evolutiva que os amigos espirituais têm. Então, toda a lei de Deus, ela se realiza em nossas vidas para que essa evolução aconteça. E uma desses mecanismos das leis de Deus, que se chama reencarnação, não é? Ela propicia um núcleo que é decorrente e é uma derivação das leis de Deus, chamado família. A família é exatamente vamos dizer assim, um instituto, uma realidade que é estabelecida pelas leis de Deus através da reencarnação. Então, meus irmãos, nesse processo a gente vai se reencontrar às vezes com nossos amores, né? Mergulhamos todos numa experiência reencarnatória, a família, né? As pessoas com quem nós amamos. E esse processo é o que se torna efetivamente necessário para que a gente realize, porque ninguém evolui sozinho, né? Você, se ficar lá num cantão sozinho lá, né? O máximo que você vai fazer, às vezes, é conversar com o seu cachorrinho ou conversar com os vegetais, com os animais, porque você não consegue exercitar o processo realmente, né? O exercício da paciência, o exercício da tolerância. Se você estiver sozinho, você não consegue, né? Então, por isso é necessário esse processo. Nós mergulhamos, às vezes, numa família. Uma família, ela é uma reunião de espíritos que às vezes se encontram pela primeira vez, né? E normalmente de espíritos que já tiveram outras vivências em processos reencarnatórios ou que fazem parte da nossa família espiritual, quando a gente volta para o plano espiritual. Normalmente os espíritos numa evolução mediana levam mais tempo no plano espiritual do que no plano físico, né? Levam muito mais tempo lá. E quem já leu o livro O Nosso Lar, que eu vou pegar logo o primeiro, né? E quem não leu? Hã? Gente, olha, eu vou dizer para vocês o seguinte: Nosso Lar é um livro muito interessante, né? Quem já assistiu o filme? Todos, né? Então vocês têm mais ou menos uma noção, né, de como funciona efetivamente o plano espiritual, que é uma dimensão, né, muito próxima à psicosfera terrena, né? É uma dimensão para onde a gente vai, que você vai se reunir em família, você vai continuar lá trabalhando, estudando, né? Se relacionando em sociedade. E tem um negócio legal também, né? Que no plano espiritual, gente, tem namoro, tem casamento. Mas o mais legal é que no plano espiritual isso se dá por afinidade, né? No plano espiritual, aqui não, aqui é uma espécie de uma vitamina de espírito, né? Cai espírito ruim, espírito bom, espírito, né? Tudo numa mesma família ali para resolver os seus problemas. E é isso que eu estava falando ainda há pouco, né? Quer dizer, a gente continua nessa grande viagem com os nossos amores, porque a família no plano espiritual, que é muito maior do que a daqui. Porque vejam bem vocês, o Emmanuel, o mentor espiritual de Chico Xavier, afirma que nós, espíritos de evolução mediana, devemos ter somente em termos de planeta Terra, porque o universo é todo, né,
constituído de mundos habitados. Essa é outra informação que eles nos dão, né? E que Jesus nos dá também lá em João capítulo 14. Na casa do meu pai há muitas moradas, não é isso? Então, meus irmãos, esse processo realmente, né? Ele, muitas vezes, nós mergulhamos juntos, exatamente com já os nossos familiares, os nossos amores, né? Aos quais nós vamos reencontrar quando retornarmos à parte espiritual. E eu estava dizendo, nós devemos ter, segundo Emmanuel, em torno de 1.200 encarnações, somente aqui no planeta Terra. Desde que nós começamos lá, saindo da fase animal, mergulhando na fase hominal, na fase já da consciência, e nós temos, imagine quantos amores nós já nos constituímos, né? Quantas amizades, quantos carinhos, quantas mães queridas, quantos filhos amados, quantos amores, né? A família espiritual, ela só vai crescendo, né? Ninguém se preocupe que a gente vai dar conta de todo mundo, tá? Mas eu estava dizendo aqui, ó, quem ainda não leu o Livro dos Espíritos? Quem não leu o Livro dos Espíritos? Todo mundo já leu o Livro dos Espíritos? Gente, então eu vou fazer um pedido a vocês. Quem já leu, estude, né? Eu já devo estar lá pela 10ª vez. Quem não leu, né? Leia-o. E eu vou aconselhar, leia o Livro dos Espíritos, mas leia também o Nosso Lar, que é para a gente ter noção de como funcionam as coisas, né? E façam isso antes de desencarnar. Eu já disse que eu não estou rogando praga para ninguém aqui, então a biblioteca deve estar cheia. Leiam, gente, porque é fantástico o conhecimento que você toma, a noção que você tem, porque você realmente já sabe como vai ser o processo do teu retorno, como vai ser, né? Porque, olha, quando a gente começar a falar sozinho aqui, fulano, e ninguém prestar atenção na gente, se belisca que é possível que você tenha desencarnado, tá? Porque muitas vezes os espíritos, eu já atendia muitos espíritos nas reuniões mediúnicas, que eles não têm consciência de que estão do lado de lá. Não têm consciência. São aqueles chamados espíritos que estão na chamada consciência do sono, segundo os amigos espíritos, que não tem noção. Eu já atendi espíritos, eu já falei uma vez isso aqui, de que estava brigando com a família, ele chegou na reunião mediúnica, porque a família estava usando a cadeira de balanço dele, preferida, né? E ele tinha um ciúme daquela cadeira de balanço danado. Não, mas eles estão, disse, meu irmão, você não pode dizer que ele já morreu, porque, né? Senão ele morre de novo, no plano espiritual, né? Aí a gente fala devagarzinho, olha, você não está percebendo e tal, não, mas por que ninguém mais quer falar comigo? Calma, meu irmão. Aí a gente começa a introduzir para ele a noção de vida espiritual. E vamos devagarzinho, até ele descobrir que já desencarnou, que está no plano espiritual. Porque a grande maioria ainda está nessa faixa de ignorância. Então, meus irmãos, essa união que se dá, essa ligação que se dá por duas almas que aprenderam a se amar, é uma ligação infinita, eterna não, eterno só Deus, que não tem início nem fim, nós não conseguimos compreender ainda, mas é uma ligação para sempre, que a nossa família espiritual, através do amor, nós vamos realmente aumentando cada vez mais essa família. E ao retornarmos para a pátria espiritual, que é a nossa pátria verdadeira, a gente vai reencontrar com esses amores, né? A não ser aqueles que tenham retornado para uma nova experiência reencarnatória. Então a ligação do amor é uma ligação para sempre. Mas acontece uma situação. Nós estamos num planeta no segundo estágio da sua evolução. Porque, segundo o ensinamento dos espíritos,
Os mundos infinitos do universo, não só os mundos físicos, mas também as dimensões espirituais, elas se estabelecem em 5 grandes níveis evolutivos. Os mundos primitivos, onde se dão as primeiras encarnações, onde os espíritos estão muito mais próximos dos animais do que, né, de uma evolução espiritual, onde, né, as criaturas ainda estão assim numa faixa realmente de muito mais de ignorância do que de maldade, que a maldade ela vem depois, né? Então são os primeiros passos, mundos primitivos. Nós estamos no segundo nível. Se a gente botar fizer uma escada aqui, esse degrau é o mundo primitivo. Nós estamos no segundo, que é o chamado mundo de expiação e provas, onde as criaturas já desenvolveram relativamente a inteligência, o conhecimento das coisas. Olham vocês como é que está, né? Como é que está a evolução tecnológica do nosso planeta. É um absurdo, é uma coisa de doido, né? A gente pega um telefonezinho aqui, um negocinho desse tamanho, que antigamente, né, os primeiros eram desse tamanho, era pesado, você tinha que pegar com as 2 mãos, mas você pega um negocinho daquele e você se comunica com o Japão na hora, a 300 mil quilômetros por segundo, em termos de velocidade de comunicação, né? E vocês vejam o nível moral em que nós estamos. Então, nesse mundo de expiação e provas, os espíritos ainda são um pouco evoluídos moralmente, são poucos evoluídos no que se refere, né, aos sentimentos. Nós ainda somos almas que trazemos uma característica muito grande, principalmente de egoísmo e de orgulho, né? E nisso aí vocês vejam as disputas, né? Vocês vejam os conflitos entre as criaturas. Um exemplo disso, a gente no trânsito, né? Se você demora um pouquinho mais, já tem alguém buzinando atrás, já tem, né? Te agride, faz sinal feio, e, né, os conflitos entre as próprias famílias. Isso se dá em função desse nível evolutivo em que se encontra a humanidade terrena, onde as almas ainda são muito orgulhosas e as almas ainda são muito egoístas. Então estabelecem muitas vezes conflitos dentro das próprias famílias. Quantas e quantas pessoas, né? Famílias a gente não vê em pessoas brigando por herança, né? Alguém de vocês já viu alguma aqui brigando, né? Brigando por um carro velho, por um meio palmo de terra, brigando. Isso é em função de quê? Em função desse estágio evolutivo para o qual nós estamos encarnados. Exatamente em função do nosso estágio evolutivo, nós precisamos ainda desse mecanismo da reencarnação. Então nós já vimos, nós criamos vínculos para sempre com os amores que nós estabelecemos na vida, né? Mas, gente, uma coisa, nós criamos também vínculos e que muitas vezes se demoram por muito tempo. Nós nos algemamos a almas em função dos processos de conflitos, né? Dos processos de disputas, dos processos de agressão, porque isso é ainda muito comum na Terra, porque essa é uma das características de um planeta de expiação e provas como a Terra, né? Que nós já estamos, segundo a informação dos espíritos, já nas portas de começarmos a entrar num terceiro nível que se chama de regeneração. Mas isso é papo, né, para o ano que vem, se vocês quiserem me chamar de novo. Então, mas vamos lá. Eu falava de ligação das almas pelo amor e de ligação, meus irmãos, de ligação pelas mágoas, pelo desejo de vingança, pelo ódio, pela ira. Esse processo, quando duas pessoas se digladiam, se magoam, ficam ressentidas, ficam ali iradas umas com as outras, se estabelece nesse momento
um circuito de energia. Isso é física quântica, isso é uma realidade. Se estabelece um circuito de energia entre elas, que elas ficam algemadas. Meus irmãos, de tal forma, os ódios às vezes são tão fortes, que muitas dessas almas reencarnam. Vocês já viram aquele processo entre as criaturas? Ficam, como é que é o nome mesmo? Siameses, né? Reencarnam vinculadas. Tal é o nível de ligação que se estabelece entre duas pessoas que se odeiam, entre duas pessoas que guardam mágoas umas das outras, né? Você cria em você a mágoa, ela te infelicita. Todas as pessoas que têm raiva, que têm mágoa, elas são infelizes, porque, sabe, é aquela azia na alma, né? Vocês sabem o que é azia na alma? Eu também não sei, se é uma invenção minha agora, tá? Então, sabe, aquele mal-estar, você pensa na outra pessoa, vem, né? Aquela azia, vem aquele sentimento de mal-estar. E às vezes você está pensando nela, ela está pensando em você. Vocês estão num circuito fechado de energia eletromagnética. Isso é provado cientificamente hoje. E é a outra forma da gente se algemar e se ligar às criaturas. É exatamente, você se aprisiona pelo processo da mágoa e pelo processo do ódio. E esse processo, quando você está realmente passando, sentindo isso por alguém, o que acontece? Você vai impregnando o seu corpo espiritual, que a doutrina espírita chama de perispírito. Você vai impregnando o seu corpo espiritual de energias degradantes, de energias de baixo teor vibratório. Se um médium vê, um médium vidente como Chico, como Divaldo e outros, né, como Zé Raul Teixeira, se olhar aquele espírito, ele vai olhar um espírito cheio de manchas, cheio de sombras, cheio de manchas negras. Se não me engano, eu acho que é lá no livro Nosso Lar mesmo que tem uma mulher que queria entrar ali em função dos desatinos dela no que se refere a processos, né, de aborto, que ela está com o corpo cheio de mancha negra. Aí André Luiz ficou com pena, o amigo disse, olha melhor, porque André Luiz ainda estava novato ali, né? Aí quando ele se deparou, é assim que fica quem fica magoado. É assim que fica quem fica com raiva do outro. Você vai impregnando o seu corpo espiritual com essas energias. Como todas as doenças. E o pior é o seguinte, você emite essa energia para aquela pessoa. Se ela está no mesmo patamar vibratório seu, ela vai absorver aquela lama vibratória que você está emitindo. Gente, isso é ciência. Estou falando em ciência hoje provada com experiências científicas. E se ele está com raiva de você também, você está trazendo dele. Então, além daquela energia que você está criando, você está absorvendo a energia negativa que ele está mandando para você. E o pior, quando você cai nesse padrão vibratório, você atrai a presença de questão 459 do Livro dos Espíritos. O que eles dizem? O que Kardec pergunta aos espíritos? Os espíritos influenciam em nossos atos e pensamentos? Sim. Influenciam, os espíritos, falando para Kardec, influenciam de tal forma que muitas vezes são eles que vos dirigem, né? Então, quando você está com essa raiva, você está trocando, você está prisioneiro do outro. Aí normalmente nós ainda temos aqueles que estão no plano espiritual que não reencarnaram, né? Jesus nos prevenia lá, olha, reconcilie-te com o teu adversário enquanto está a caminho com ele, porque depois, né? Essas almas se aproveitam do nosso estado vibratório e também eles vêm
realmente passam a emitir para você energia negativa. Olha só, os amigos do teu adversário, né, que também estão nessa faixa vibratória negativa, vão aproveitar e vão te bombardear também. Então vocês já viram que festa que fica, né? E aí você acaba, as pessoas às vezes estão infelizes, não sabem por quê. É uma mágoa que está guardando. É uma mágoa que está guardando. Está atraindo pensamentos, está atraindo energias. E o que acontece? Todo e qualquer processo de doença, de moléstia, ela se estabelece primeiro no teu corpo espiritual. Todo se estabelece no teu corpo espiritual, que está sujeito àquela experiência dolorosa da dor, não é? Uma das coisas que mais provoca o câncer é a raiva, a mágoa, a irritação. Se isso é muito demorado, aquele campo contaminado do teu corpo espiritual, ele passa a contaminar as células daquela área. E aí, meus irmãos, é o que ocorre muitas vezes, né? O processo no coração, o processo no fígado, o processo no pulmão, dependendo da área que você contaminou, na cabeça, dependendo da área que você contaminou, como seu pensamento negativo demorado, porque, meus irmãos, muitas vezes, essas mágoas, essas ligações, essas prisões mesmo, quando se demora por muito tempo, realmente, você desencarna e você continua com isso. Você às vezes continua ligado ao espírito no plano espiritual. Você desencarnou, ele desencarnou, a raiva é tão grande porque ela está impregnada no teu psiquismo, no teu coração, ela está impregnada e vocês não se perdoaram. Às vezes isso se demora durante muito tempo. Muitas vezes você reencarna trazendo já essas manchas. E aí a tua estrutura genética já vem contaminada. Aí chega naquele momento, é aquele processo, né, degenerativo, é um membro que você perde por algum motivo que você criou. Nós somos herdeiros de nós mesmos, né? Ninguém tem culpa por nossas dores e nossas infelicidades. Nós somos os responsáveis por isso, né? Jesus já dizia, a cada um segundo suas obras. Ninguém escapa. Você é dono do teu... Você pensou negativo, você criou um campo de energia, né? Os amigos espirituais dizem o seguinte, de que qualquer ato teu, bom, positivo, depois nós vamos entrar no perdão, né? Qualquer ato teu, um olhar de ternura, você cria campos de energia e você acende um pontinho de luz dentro de você que jamais se apagará. Por quê? Porque tudo bom é divino e tudo bom fica permanente, tudo bom é para sempre. Olha só que coisa linda, né? Um abraço que você dá carinhoso, um aperto de mão sincero, né? Uma palavra de esperança que você emite para alguém, não é isso? Um ouvido paciente para ouvir alguém que está se queixando, que precisa de falar alguma coisa. Tudo de bom que você faz se impregna em você. Só que o que é bom é eterno, porque é divino. E tudo que é divino é eterno, né? Então, meus irmãos, mas tudo de mal que você faz, seja um sentimento, seja um pensamento de raiva, seja uma palavra em que você vai realmente atingir aquela criatura com uma expressão infeliz, tirando a esperança dela, são também pontinhos de sombra que você estabelece. Às vezes são passageiros. Os amigos espirituais dizem o seguinte, olha, o urubu vai pousar muitas vezes na tua cabeça, fazendo uma simbologia, né?
tudo bem, ele vai pousar, espanta ele, espanta o mau sentimento, o mau pensamento, né? Quando vier, faz uma oração, Jesus me ajuda. Agora, não deixe que ele faça ninho na tua cabeça, quer se demore. É o mal, é a raiva, é o ódio, é o pensamento negativo, né? É a intolerância, né? A impaciência. Então, meus irmãos, tudo que você fizer negativo cria um campo de energia que ele começa a fazer. Se ele não se demora, tudo bem, você perdoou, você já tirou, né, aquilo de você já se arrependeu, se limpou, se liberou. Mas se você fixa aquilo, e como eu estava dizendo para vocês, às vezes essa mágoa mútua, ela passa. Não se assustem. Ela, às vezes, dependendo das criaturas tão prisioneiras do processo do orgulho, que não são capazes de perdoar e demoram, às vezes, séculos, meus irmãos. Encarna, desencarna, as criaturas estão aprisionadas umas às outras nesse circuito negativo por causa da mágoa e do ódio. A gente não tem ideia. Eu vou contar uma historinha rápida para vocês aqui, né? Só que está me vindo aqui agora. Nós participávamos de uma casa espírita em Araruama, que nós ajudamos a fundar, né? Você sabe, seu pai participou, foi lá muitas vezes. Depois nós fomos fundar uma em São Vicente. Mas, né, em que nós atendemos uma situação em que uma menina, uma garota, se não me engano, tinha 10, 12 anos, uma coisa assim, bonitinha, lourinha, estava realmente ficando totalmente perturbada, a menina cheia de coisa, estava desequilibrando total o seu comportamento, o seu psiquismo, a sua mente, falando coisas estranhas e tal, e a família muito preocupada, né? A menina já estava assim há algum tempo. E foram lá no grupo espírita Allan Kardec pedir a gente para fazer um tratamento de irradiação e de passe nela. Então nós começamos a fazer irradiação e passe. Num belo dia eu estava lá fazendo, trabalhando na reunião mediúnica, né? Eu era um dos encarregados no processo de conversa com os espíritos. A gente estava lá, aí de repente uma médium que era até inconsciente, Dona Lucília, esposa de seu Ederlindo, né? Você deve ter conhecido, que quando ela dava comunicação a gente chegava a ficar com medo, porque depois ela não lembrava nada, principalmente quando ela dava comunicação às vezes de espírito alcoólatra. Caramba, a gente só faltava sentir o cheiro. Então aí deu aquele grito: miserável, eu vou enlouquecê-lo e depois vou levá-lo comigo, desgraçado. E nós buscamos entender o que houve. Quem era? Era um patriarca judeu que teve a família toda dizimada nos campos de concentração nazistas, entre lá 41 e 45, por ali, 1945. Ele enlouquecido, principalmente por causa de um espírito que para ele era realmente, né, era o grande sentido da vida dele, que era a filhinha dele, que ele descrevia: matou a minha família, esse miserável, matou. E nós procuramos entender, mas como assim? Aí nós fomos entender que ele estava falando da menina. E quem era a menina? Ele hoje está escondido num corpo de mulher. Aí a gente vai aprendendo o que é reencarnação, né? Está escondido num corpo de mulher. Ele hoje, né, está pensando que me escapa. Eu descobri ele aqui. Ele veio da Europa. Porque é assim, gente. A gente troca, a gente reencarna em diversos países, né? E hoje está aí, parecendo uma criança doce. Vocês não sabem o bandido, o criminoso que matou milhares de criaturas e levou a minha família e não perdoou sequer. O problema dele era a filha dele.
filhinha, que ele descrevia como uma criança linda, né? De cabelos cor de mel, encaixeados. Ah, minha filha, ele chorava através da médium. E isso durou algumas reuniões. E a menina era a reencarnação de um oficial nazista que tinha levado a família dele e incinerado nos fornos nazistas, que era uma coisa terrível, né, gente? Coisa terrível. E ele enlouquecido, 1945, isso foi em 1900, se não me engano, 81, essa história que eu nunca mais esqueci. E aí nós conversamos com ele, olha, se isso aconteceu, né, foi permitido por Deus, há uma razão de ser, naturalmente a sua família, né, ela precisava dessa experiência para se redimir de alguma coisa e tal e tal. Aí os espíritos, amigos espirituais, fazem muitas vezes, né, quem participa de reunião mediúnica, sabe, eles fazem a regressão de memória no espírito, e eles passam, eu acho que até no livro nosso lá tem umas situações dessas, ele passa a projetar a sua lembrança, porque nós arquivamos tudo, meus irmãos, esse momento aqui, né, essa voz esgarniçada jamais sairá, né, da lembrança de vocês, né? Então a lembrança dele projeta numa tela fluídica. E daqui a pouco os amigos espirituais, olha, eles já sabiam, né, o que era, levando o indivíduo para lá, e ele começou a projetar a memória dele. Quem era aquele patriarca judeu? Era um político de alto gabarito romano, na época mais ou menos de Jesus, que participava daquela perseguição aos cristãos e pegava os cristãos muitas vezes usando como verdadeiros postes e nos circos romanos, né, queimando aquelas criaturas. Ele era um político influente da cidade que participou de uma grande festança daquela, onde caçaram milhares de cristãos e tiveram porque isso acontecia, meus irmãos. E a família dele estava ali, todo mundo reunido junto naquele processo, né? E ele, mas não sou, é você, olha só como é você. Fizeram ele regredir em memória para ele entender de que ele queimou muita gente com a conivência e a participação da família. Olha como é que é a lei de causa e efeito, meus irmãos. É assim que funciona. Então o processo aquele processo dele, possivelmente com o oficial nazista, ele vinha já, ó. E ali, meus irmãos, o que aconteceu? Ele começou então a entender que ele não era vítima, mas não arrefeceu o ódio dele, que era tão grande. Ele começou a compreender de que ele era o responsável por tudo que aconteceu, porque é assim que funciona. Não existe o papel de vítima na vida. E aí eu estava conversando com ele, falando, olha, essa é a realidade, vocês tiveram a oportunidade de passar por esse processo. Se vocês já tivessem perdoado, vocês nem passariam, mas eles vinham jogando um século após do outro, encarnação, reencarnação. E aí, quando uma outra médium fantástica, minha querida amiga, que já desencarnou, Licéia Xavier de Barros, você deve ter conhecido Licéia, uma médium. Aí, a outra médium, eu conversando com ele, a outra médium gritou, gente, ninguém aguentou. Papai! Ele tomou um susto. Quem é que estava se comunicando? A filhinha dele. Ele deu um grito, eu chego a me arrepiar quando eu lembro. Minha filha! Disse, papai, perdoa, papai. Nós já perdoamos a família. Nós já perdoamos, perdoa, papai. Porque nós fomos os culpados. Nós já perdoamos.
perdoa para você se libertar. Esse é o processo, gente, né? Aquele orgulho de raça, aquela raiva dele o aprisionou naquele processo durante muito tempo, né? E ele então, minha filha, você está viva. Aí eu aproveitei, né? Disse, olha, não só ela, está todo mundo vivo, só você que está preso, porque o ódio enceguece a criatura no plano espiritual. Ele perdeu a noção. E a família querendo ajudar, a reunião mediúnica foi que o ajudou. E aí ele começou a chorar, e aí uma médium vidente que tinha, né? Viu quando a filhinha, porque ela reduziu a estrutura física dela para o tempo, né, em que ela já estava realmente com uma outra estrutura no plano espiritual, e ela então o levou no colo. A menina, 2 semanas depois, a menina começou a dar sinais, né? Desapareceu todo aquele processo que ela estava passando, né? Porque se não fosse isso, ela iria enlouquecer. E a família então começou a tratar melhor, colocou ela na evangelização infantil, começou para ensinar essas almas de que o amor é a grande meta da vida, né? E Jesus, em muitos momentos, meus irmãos, nos ensinam. Nós nos lembramos aqui daquele momento em que Mateus assinala lá, se não me engano, no capítulo 18, né? Em que Jesus, ele falava da importância do perdão. Em muitos momentos, né? Ele falava, olha, antes disso que eu vou contar, né? Ele já tinha dito, né? Acho que está em Mateus capítulo 5, 43 a 46, se não me engano, é aquele momento que ele diz, né? A lei diz para que você, né, ame os seus amigos e odeie, né, os seus inimigos, em outras palavras, né? Mas eu vos digo, né? Amai os vossos inimigos e orem por aqueles que vos ofendem e caluniam. Porque orar por alguém que nos ofende e caluniar é o quê? É perdoar, não é? Exatamente para que a gente não crie essas ligações infelizes que vão nos fazer mal. Jesus falava. Naquele momento, Pedro, muito preocupado, né, com uma situação dele, que Pedro não conseguia perdoar Mateus, que tinha o nome de Levi, né? Levi não, Nicodemo, não era... Levi, Mateus, que tinha o nome de Levi, que ele era cobrador de impostos, e os judeus já não gostavam de pagar imposto, né? Levi era judeu, certo? Mas era responsável pela cobrança de impostos ali daquela área de Cafarnaum, né? E Pedro, com o irmão, né, André, e com os amigos dele, Levi denunciou ele aos romanos que eles estavam sonegando imposto. E Pedro nunca conseguiu perdoar Levi, que depois se tornou Mateus, né? Nunca conseguiu perdoar. E tinha uma diferença mesmo no grupo, né? Porque Jesus chegou, Mateus estava lá no estabelecimento lá de cobrança, né? Vem, Levi, venha comigo, é para já, Senhor. Você pensou um chamado de Jesus, né? Abandonou tudo aquilo e seguiu Jesus. Mas Pedro não conseguia perdoar. E não conseguia perdoar Mateus. Então, aí Pedro então pergunta a Jesus, né? Senhor, né? Quantas vezes eu devo perdoar? Até 7 vezes? Por que 7, gente? 7 é um número cabalístico, né? É um número místico, vamos dizer assim, para o povo judeu. Por isso Pedro falou 7 vezes, né? E Jesus disse, não 7 vezes, Pedro, mas 70 vezes 7 vezes.
70 vezes 7, dentro dessa chamada cabala, né? dessa doutrina mística dos judeus, quer dizer eternamente, quer dizer para sempre, infinitamente, aliás, não é eternamente, infinitamente, né? Por isso Jesus respondeu para ele, né? Não segue, querendo dizer que a gente deve perdoar sempre, sempre. E lá na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando o Kardec pergunta aos espíritos como era realmente, né, o amor, a caridade, como a entendia Jesus, o que eles responderam, o que os espíritos responderam para Kardec? Chamado BIP. Eles responderam para Kardec: olha, Jesus entende a caridade, o amor, como beneficência para com todos. Por isso é BIP, né? Beneficência para com todos, quer dizer, o bem, fazer o bem a todas as criaturas, independente de se gosta da gente, se não gosta, de que raça que o bem a todos, né? Indulgência para com as imperfeições alheias, entender o defeito, entender a imperfeição de cada pessoa, não julgar ninguém, que Jesus sempre falava. E no final ele fala, perdão das ofensas. Perdão é um ato de amor. Então, quando a criatura consegue efetivamente, né, diante daquela pessoa que o ofende, que o calunia, que lhe agride de alguma forma, quando você consegue entender isso realmente, e você consegue vencer ao seu maior inimigo. Quem é o nosso maior inimigo? Nós mesmos. Somos nós com as nossas dificuldades, as nossas imperfeições. Nós somos o nosso maior adversário, gente. Porque qualquer situação dolorosa que se estabelece em nossas vidas é nossa responsabilidade. Nós criamos em algum momento. Então, quando você consegue vencer a você mesmo, superar isso, você está dando uma lavagem no seu corpo espiritual e no seu corpo físico. E quando você consegue perdoar alguém que te quer mal, alguém que te ofende, que te calunia, como Jesus falou, você consegue, por entender exatamente que você é capaz. Jesus falou lá, repetindo o Salmos 82, Salmo de Davi: vós sois deuses, meus filhos, e vocês poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais ainda. Jesus falava da nossa capacidade. Todos nós temos essa capacidade. Se a gente quiser, alguém me fez mal, ora por ele. Não se algema, não se liga, se liberta, porque você se libertando, né, você não recebe tudo isso que eu falei aqui, ainda agora. Paremos para pensar, né? Se liberte, porque qual era a base do ensinamento de Jesus, meus irmãos? 2, a gente pode até botar como se fosse uma cruz, ó. Aqui, horizontal, humildade, sentir-se igual a todos, ser humilde. O outro, amor. Você resume todo o Evangelho em humildade e amor. Tudo que foi dito você resume em humildade e amor. E só consegue exatamente avançar no campo do amor, só consegue perdoar quem consegue conquistar a condição de humilde, porque o orgulho é que não nos deixa perdoar. Enquanto não nos deixa, nós ficamos algemados aos processos, infelizes. Então, quando você compreende, caramba, eu preciso perdoar, só em você entender, né? Entender que você tem dificuldade, você já está exercitando realmente a humildade. E Jesus é tão sábio, gente, que nessa síntese, 2 minutos, tá? Nessa síntese, né, dos seus ensinamentos, que é o Sermão da Montanha, Sermão da Montanha é uma espécie de uma escadinha. E olha a sabedoria de Jesus nos falando exatamente para a gente adquirir essa condição, porque sem você conquistar a capacidade de ser humilde, você não consegue perdoar, né? Aí Jesus começa o Sermão da Montanha assim, Mateus capítulo 5, versículo 3.
3. Bem-aventurados os pobres em espírito, não é de espírito. Essa é a tradução verdadeira. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles será o reino dos céus. O que é o reino dos céus, gente? Jesus mesmo diz, o reino dos céus não tem aparências exteriores, não é um lugar nas nuvens, é aqui ou acolá, em que você vai depois que morre. Aí ele fala, o reino dos céus está dentro de vós. É o quê? É essa capacidade de superação das nossas imperfeições, porque quem supera as suas imperfeições, né, vai se tornando uma pessoa serena, em paz e vive feliz. O reino dos céus é a felicidade. E está lá no primeiro capítulo, no primeiro versículo lá do Sermão da Montanha, né? Capítulo 5 de Mateus, versículo 3. Bem-aventurados os humildes, porque deles será o reino dos céus. Depois ele fala de humildade de novo. Bem-aventurados os que sofrem sem se revoltarem, porque só se revolta quem está sofrendo, por quê? Por causa do orgulho, que acha que não merece, não tem consciência. Aquela pessoa, não, eu entrego a Deus, eu vou procurar o médico, nós temos que fazer isso, né? Tudo, mas eu entrego a Deus. Já é uma pessoa que está conquistando a humildade diante dos fatos que lhe acontecem. E aí, no versículo 5, é que ali é que começa a trajetória, né? Que se você não passar pelo primeiro degrau, a humildade você não consegue, realmente vai ter muita dificuldade em perdoar. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão porque herdarão a terra, gente. Ele fala do mundo que virá. Eu não falei nesse terceiro degrau, o mundo de regeneração? Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Me diz uma coisa, alguém consegue ser manso sem ser humilde? Nunca! Você nunca vai conseguir a capacidade de amar se antes não buscar ser uma pessoa humilde, que compreenda suas imperfeições, suas dificuldades, né? E trabalhe isso para ir diluindo as sombras e transformando-se em luz. Teve uma pesquisa do Jornal Britânico de Saúde e Psicologia, eu até anotei isso aqui, né? Uma pesquisa científica, né? Com milhares de pessoas que falaram exatamente qual é o efeito que acontece naquelas pessoas que já são capazes de perdoar. Já são capazes de perdoar. Então, nessa pesquisa, né, foi publicada no Jornal Britânico de Saúde e Psicologia e também da Escola Brasileira de Ciências Holísticas. O perdão tem as seguintes consequências, situações para aquele que consegue já perdoar. Nos liberta do sofrimento mental. Quem tem raiva sofre mentalmente. Quem perdoa tem uma longevidade maior. Olha, eu que roguei praga para vocês aqui, né? Perdoem, gente, que vocês vão viver muito mais. É a consequência natural, porque você vai ter um perispírito mais saudável e vai ter, consequentemente, um corpo com menos doença. Né? E isso aí é científico, é pesquisa científica. O perdão auxilia na redução do estresse, da ansiedade e do nervosismo. Vamos abandonar o Rivotril, gente. Sabe? Você vai se sentindo feliz com você mesmo. Isso vai trazendo essa sensação boa de liberdade. Porque se você perdoa, você se liberta. Você não está mais prisioneiro. E você também liberta o outro, deixa o outro caminhar. Se ele não te perdoar, o problema é dele. Porque, segundo os amigos espirituais, ninguém consegue se defender do amor. Se eu te amar, você não tem defesa. Por quê? Porque a minha energia que eu estou mandando para você é energia divina, penetra em tudo. Se eu te odiar, e você não estiver naquele mesmo patamar, você vai estar vibrando numa faixa acima. É isso que Jesus nos ensina. Ama quem te ofende e calunia. Ora por quem te ofende e calunia. Né?
E eles continuam aqui. O perdão ajuda a regular a pressão arterial. Olha só, pesquisa científica. Que essa pressão, tudo é decorrente desses processos, né? Que a gente se impregna. O perdão melhora a qualidade do sono. Eu fiquei muito feliz com isso aqui, gente, quando eu vi, né? Porque, né? Volta e meia eu tenho que tomar uma branquinha, né? Para ajudar, uma melatonina para ajudar no sono. O perdão, você se sente tão em paz que você relaxa. O perdão propicia sentimento de liberdade e alegria. Então, gente, todos nós queremos ser livres, né? Todos nós queremos ser livres. Todos nós queremos ser felizes. Por isso nós estamos aqui nessa noite, né? Então, você quer ser livre, quer ser feliz, né? Seja humilde, perdoe e ame. Que Jesus nos abençoe. E mais esse momento, muito obrigado pela atenção de vocês.